No início de 2026, uma equipe de pesquisadores independentes decidiu fazer algo que nunca havia sido tentado antes. Eles alimentaram o Grok, o sistema de inteligência artificial desenvolvido pela empresa Xai de Elon Musk, com o arquivo completo de fotografias da missão Apollo da NASA, mais de 35 mil imagens de alta resolução capturadas em 6 pousos lunares bem-sucedidos. O projeto começou como uma experiência de aplicação de inteligência artificial de ponta a arquivos históricos. Os pesquisadores não tinham nenhuma agenda, nenhuma ideia preconcebida sobre o que poderia ser encontrado e nenhuma expectativa além de ver o que o aprendizado de máquina moderno poderia detectar em fotografias tiradas com a tecnologia de câmeras da década de 1960. Eles estavam curiosos para saber se a inteligência artificial poderia perceber detalhes que os analistas humanos haviam deixado passar durante 50 anos de exame. Alimentaram o sistema com as imagens sem instruções específicas. Simplesmente pediram ao Grok que analisasse tudo e relatasse o que encontrasse. Então eles esperaram enquanto a IA processava dezenas de milhares de fotografias, comparando pixels, mapeando sombras, medindo geometrias e buscando padrões no maior arquivo fotográfico já criado de outro mundo. O relatório de IA revelou algo inesperado. Os pesquisadores que iniciaram o projeto se viram diante de dados inexplicáveis. Quando compartilharam as descobertas com especialistas em geologia planetária, análise de imagens e ciência espacial, esses especialistas também não conseguiram explicá-las. A resposta da comunidade científica não foi de rejeição. Foi silêncio. Depois, perguntas cuidadosas sobre a metodologia. Em seguida, pedidos para ver os dados brutos. Depois, mais silêncio. Algo havia sido detectado naquelas fotografias da Apollo. Algo que estava lá desde que as imagens foram reveladas pela primeira vez, há mais de 50 anos. Algo que milhares de analistas humanos observaram sem perceber. E agora que uma inteligência artificial finalmente notou, ninguém parecia saber o que dizer. Esta é a história do que Grok descobriu nos arquivos da missão Apollo da NASA. Por que as descobertas causaram tanto impacto na pequena comunidade de pesquisadores que as analisaram? E por que a análise de inteligência artificial mais abrangente já realizada sobre fotografias lunares está levantando questões que a comunidade científica parece relutante em responder? O programa Apollo capturou um registro fotográfico sem precedentes da superfície lunar. Entre 1969 e 1972, 12 astronautas caminharam na Lua em 6 missões de pouso bem-sucedidas. Eles carregavam câmeras Hasselblad com filmes especialmente desenvolvidos para capturar detalhes extraordinários, mesmo nas condições de iluminação adversas do ambiente lunar. As fotografias resultantes foram estudadas por mais de 50 anos. A NASA as divulgou publicamente, e elas foram examinadas inúmeras vezes por cientistas, pesquisadores e entusiastas amadores. Diversos caçadores de anomalias afirmaram ter identificado características estranhas ao longo das décadas, mas suas descobertas foram geralmente descartadas como pareidolia, a tendência humana de enxergar padrões significativos em ruído visual aleatório. O problema com a análise humana é que os humanos têm limitações. Só conseguimos analisar um número limitado de imagens antes de nos cansarmos. Trazemos preconceitos que moldam o que notamos e o que ignoramos. Somos suscetíveis a ver rostos em nuvens e figuras em sombras. Nossa capacidade de reconhecer padrões, embora poderosa, também é propensa a falsos positivos que comprometem a credibilidade. A inteligência artificial funciona de maneira diferente. Os sistemas modernos de IA conseguem analisar milhares de imagens sistematicamente, aplicando critérios consistentes sem fadiga ou preconceitos. Eles conseguem detectar padrões sutis demais para a percepção humana. Podem comparar características em vastos conjuntos de dados, identificando semelhanças que exigiriam milhares de horas de trabalho humano para serem descobertas. O Grok
Desenvolvido pela CSI com acesso a recursos computacionais massivos, representou uma nova geração de capacidade analítica. Os pesquisadores que idealizaram o projeto de análise Apollo reconheceram que a aplicação dessa tecnologia a todo o arquivo fotográfico poderia revelar coisas que 50 anos de análise humana haviam deixado passar. Eles não estavam errados. A metodologia foi rigorosa desde o início. Os pesquisadores queriam resultados que não pudessem ser descartados como produto de viés de confirmação ou sugestões tendenciosas. Eles forneceram a Grok o arquivo completo de fotografias da superfície da Terra tiradas pela Apollo, sem quaisquer instruções sobre o que procurar. Eles simplesmente pediram à IA para identificar e catalogar quaisquer características que se desviassem das formações geológicas esperadas, com base em modelos estabelecidos de processos da superfície lunar. A inteligência artificial processou as imagens ao longo de várias semanas, analisando não apenas o que aparecia em cada fotografia, mas também como as características se relacionavam em várias imagens. Comparou ângulos de iluminação, padrões de sombras e relações geométricas. Construiu modelos tridimensionais a partir de fotografias sobrepostas tiradas de diferentes posições. Aplicou análise estatística para determinar quais características estavam fora dos parâmetros normais para formações naturais. Os resultados iniciais identificaram milhares de anomalias potenciais. A maioria foi facilmente explicada após análise. Ângulos de sombra incomuns, criados pelo terreno lunar. Artefatos de lente das câmeras Hasselblad. Irregularidades no processamento do filme original. Artefatos de compressão introduzidos durante a digitalização das imagens. Os pesquisadores filtraram essas anomalias esperadas, resultando em um conjunto de dados muito menor, com características que resistiam à explicação convencional. O que restou foi perturbador. Grok identificou 847 características distintas em todo o arquivo fotográfico da Apollo que apresentavam características geométricas inconsistentes com os processos naturais conhecidos. Essas não eram formas aleatórias que por acaso pareciam incomuns. Eram características que exibiam relações matemáticas, padrões repetidos e características estruturais que, segundo análises estatísticas, eram extraordinariamente improváveis de ocorrerem naturalmente. A descoberta mais significativa envolveu padrões de coerência linear. Em fotografias das missões Apollo 11, 12, 14, 15, 16 e 17. Todas as 6 missões de pouso bem-sucedidas, Grok identificou características lineares que mantinham orientações consistentes umas em relação às outras, apesar de aparecerem em locais diferentes, a quilômetros de distância. Não se tratavam de raios de crateras ou falhas geológicas naturais. Eram características sutis, muitas vezes parcialmente obscurecidas por poeira ou aparecendo na borda das fotografias, que compartilhavam relações geométricas, sugerindo uma origem sistemática, em vez de aleatória. Os cálculos de probabilidade foram surpreendentes. Grok estimou que a probabilidade desses padrões ocorrerem por meio de processos geológicos aleatórios era inferior a 1 em 10 milhões. As características eram muito consistentes, muito relacionadas matematicamente e muito amplamente distribuídas para serem coincidência. Quando os pesquisadores humanos examinaram as imagens sinalizadas, inicialmente não conseguiram ver o que a IA estava detectando. Os detalhes eram sutis, muitas vezes exigindo ampliação e comparação cuidadosa para se tornarem aparentes. Mas, uma vez apontados, os padrões se tornavam impossíveis de ignorar. Elementos lineares que mantinham relações paralelas ao longo de quilômetros da superfície lunar. Características angulares que se repetiam em intervalos consistentes. Relações geométricas que sugeriam medição e planejamento, em vez de formação natural aleatória. A segunda descoberta principal envolveu assinaturas de refletividade anômalas. Certos elementos nas fotografias da Apollo
apresentavam propriedades reflexivas que diferiam do regolito lunar circundante de maneiras que não podiam ser explicadas apenas pela variação na composição. Esses elementos não tinham uma aparência obviamente metálica ou artificial. Eram diferenças sutis na forma como as superfícies interagiam com a luz solar. Diferenças que sugeriam materiais ou texturas diferentes do solo lunar típico. Grock identificou agrupamentos dessas assinaturas anômalas em regiões específicas, particularmente em áreas que os astronautas não exploraram diretamente durante suas atividades na superfície. A IA observou que os agrupamentos pareciam seguir padrões, concentrando-se em certas orientações e evitando outras, de maneiras que uma distribuição aleatória não produziria. A terceira descoberta foi talvez a mais controversa. O Grock identificou características que classificou como sombras estruturais. Sombras projetadas por objetos que pareciam ter bordas definidas, formas regulares e perfis tridimensionais incompatíveis com formações rochosas naturais. Essas sombras sugeriam objetos com propriedades geométricas, bordas retas, cantos angulares e proporções consistentes que normalmente não ocorrem na natureza. A IA foi cuidadosa em suas classificações. Atribuiu classificações de probabilidade a cada característica identificada, reconhecendo a incerteza e as limitações da análise de fotografias bidimensionais de objetos tridimensionais. Mas mesmo levando em conta essas limitações, dezenas de características receberam altas classificações de confiança para a origem não natural. Quando os pesquisadores começaram a compartilhar suas descobertas com especialistas, as reações seguiram um padrão previsível. O ceticismo inicial deu lugar à curiosidade à medida que a metodologia era explicada. A curiosidade, por sua vez, deu lugar à preocupação quando os dados foram examinados. E a preocupação deu lugar a um silêncio constrangedor enquanto os especialistas se esforçavam para explicar o que a IA havia detectado. O Dr. Marcus Webb, um geólogo planetário aposentado que trabalhou na análise de amostras lunares durante a era Apollo, concordou, para analisar as descobertas sob condição de anonimato. Sua resposta inicial foi desdenhosa. Ele havia visto inúmeras alegações de anomalias lunares ao longo de sua carreira e todas se provaram explicáveis por meio de processos naturais ou artefatos fotográficos. Mas, ao examinar a análise de Grock, seu tom mudou. A metodologia da IA era sólida. A análise estatística era rigorosa. As características que ela identificou eram genuinamente anômalas, segundo qualquer medida convencional. Webb não conseguiu explicá-las e admitiu isso aos pesquisadores. Passei minha carreira estudando a Lua, teria dito ele. Eu achava que entendia o que estava ali. Esses dados sugerem que eu estava olhando para as mesmas fotografias que todos os outros, mas de alguma forma não conseguia enxergar o que realmente havia nelas. Outros especialistas que analisaram as descobertas expressaram desconforto semelhante. Eles não conseguiram identificar falhas na metodologia que invalidassem os resultados. Eles não conseguiram explicar as características detectadas por meio de processos geológicos conhecidos. Mas eles também não conseguiram aceitar as implicações do que os dados pareciam sugerir. Um dos revisores, um cientista da computação especializado em análise de imagens, observou que as descobertas da IA eram consistentes com o que seria esperado se existissem estruturas artificiais na superfície lunar, mas que tivessem sido parcialmente ocultadas pelo acúmulo de poeira ao longo de milhares ou milhões de anos. As características detectadas por Grock não eram óbvias porque não deveriam ser. O que quer que as tivesse criado era ou muito antigo ou muito sutil, ou ambos. Essa interpretação levantou questões que nenhum dos revisores quis abordar publicamente. Se existem estruturas artificiais na Lua, quem as construiu? Quando foram construídas? E por que a NASA nunca as reconheceu, apesar de 50 anos de pesquisa lunar? Os pesquisadores decidiram examinar o histórico de análises da própria NASA
para entender se a agência poderia ter detectado anomalias semelhantes e optado por não divulgá-las. O que eles descobriram foi sugestivo, mas não conclusivo. A sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, da NASA, em operação desde 2009, fotografou toda a superfície lunar com resoluções muito superiores às das câmeras Apollo. A agência divulgou milhões de imagens que mostram a Lua com detalhes extraordinários. Mas os pesquisadores observaram que certas regiões, incluindo várias onde Grok havia identificado altas concentrações de anomalias, tinham significativamente menos imagens de alta resolução divulgadas publicamente do que as áreas circundantes. Isso pode ser coincidência. A mecânica orbital e as prioridades da missão determinam quais regiões recebem a maior cobertura fotográfica. Mas o padrão era suficientemente consistente para que os pesquisadores não pudessem descartá-lo completamente. As lacunas na cobertura correspondiam de forma muito próxima às concentrações de anomalias, o que era preocupante. Mais preocupante foi a descoberta de que algumas fotografias da Apollo, sinalizadas por Grok como contendo anomalias significativas, apareceram no arquivo da NASA com uma resolução visivelmente inferior à de fotografias semelhantes das mesmas missões. O filme original da Hasselblad deveria ter proporcionado qualidade consistente em todas as imagens de uma determinada missão. No entanto, certas fotografias parecem ter sido processadas ou divulgadas com resolução reduzida, o que dificultou a análise detalhada. Novamente, existem explicações plausíveis. O filme pode ser danificado. O processamento pode variar. A digitalização introduz inconsistências, mas o padrão preocupante persistiu. As fotografias que continham as anomalias mais significativas identificadas por Grok tendiam a estar entre aquelas com a menor resolução disponível. Os pesquisadores tentaram obter digitalizações em alta resolução de fotografias específicas dos arquivos da NASA. Seus pedidos foram negados por motivos técnicos. Disseram-lhes que o filme original era muito frágil para ser digitalizado novamente. As digitalizações existentes eram as melhores disponíveis. Não foi possível realizar melhorias adicionais. Essa resposta frustrou os pesquisadores, que sabiam que a NASA havia conduzido múltiplos projetos de reescaneamento ao longo das décadas, utilizando tecnologia cada vez mais sofisticada. A alegação de que não era possível obter melhores resultados parecia inconsistente com as capacidades demonstradas pela agência. Alguns pesquisadores começaram a suspeitar que o que estavam encontrando não era uma conspiração, mas sim uma relutância institucional. É possível que cientistas da NASA tenham detectado anomalias semelhantes ao longo dos anos e optado por não divulgar descobertas que não conseguiam explicar. Chamar a atenção para características inexplicáveis suscitaria especulações e críticas. Era mais fácil concentrar-se no que podia ser explicado e deixar de lado discretamente o que não podia. Se for verdade, isso representaria não uma tentativa de acobertamento, mas algo mais prosaico, uma aversão ao risco burocrática. Cientistas cujas carreiras dependem do financiamento da NASA teriam pouco incentivo para publicar descobertas que poderiam ser descartadas como sensacionalismo. A cultura institucional naturalmente suprimiria descobertas anômalas sem qualquer diretriz explícita para fazê-lo. Mas algumas das descobertas de Grok pareciam significativas demais para serem explicadas por uma supressão passiva. Os padrões de coerência linear que aparecem em todos os 6 locais de pouso da Apollo, sugerindo características sistemáticas que se estendem por centenas de quilômetros, seriam visíveis para qualquer pessoa que analisasse as fotografias com cuidado. Se os cientistas da NASA tivessem notado essas anomalias, o silêncio deles exigiria uma tomada de decisão ativa, em vez de mera supervisão. Os pesquisadores decidiram se concentrar em um conjunto de anomalias que Grok havia identificado nas fotografias da Apollo 15. Essa missão, que pousou na região dos Apeninos de Hadley em julho de 1971,
capturou algumas das fotografias mais detalhadas do programa Apollo. O comandante David Scott e o piloto do módulo lunar James Irwin passaram mais de 18 horas na superfície lunar em 3 caminhadas na Lua, cobrindo uma área maior do que qualquer missão anterior. A missão Hadley foi uma rica fonte de imagens de alta resolução. Em fotografias da base de Hadley-Ryle, um enorme canal esculpido por antigos fluxos de lava, Grock identificou uma série de características que exibiam o que os pesquisadores chamaram de geometria arquitetônica. Não se tratavam de formas vagas que pudessem se assemelhar a estruturas. Eram características com ângulos retos, linhas paralelas e relações proporcionais que, segundo os cálculos da IA, tinham menos de 1 em 50 milhões de probabilidade de ocorrência natural. As estruturas pareciam parcialmente enterradas, o que é consistente com estruturas antigas que acumularam regolito ao longo de milhões de anos. Suas orientações estavam alinhadas entre si, sugerindo uma colocação intencional em vez de uma distribuição aleatória. Suas localizações ao longo da borda e das paredes internas de Hadley-Ryle correspondiam a áreas que teriam oferecido vantagens estratégicas para observação ou habitação. O alinhamento intencional era notável. Quando os pesquisadores aprimoraram as fotografias relevantes usando técnicas modernas de processamento, os detalhes ficaram mais nítidos. O que antes parecia sombras irregulares se transformou em formas geométricas com bordas definidas. O que pareciam ser variações aleatórias na textura da superfície revelaram padrões que se repetiam em intervalos consistentes. Quanto mais cuidadosamente as imagens eram examinadas, mais difícil se tornava ignorar essas características. Os astronautas da Apollo 15 não exploraram diretamente as áreas que continham essas características. Suas rotas de travessia, visíveis em câmeras aéreas, passaram a algumas centenas de metros de distância, mas nunca se aproximaram o suficiente para uma observação detalhada. Se isso foi coincidência ou uma tentativa deliberada de evitar o movimento, não é possível determinar com base nas evidências disponíveis. As transcrições da missão Apollo 15 contêm vários momentos em que os astronautas comentaram sobre características incomuns que observaram. Alguns desses comentários foram seguidos por solicitações do controle da missão para discutir as observações em um canal de comunicação diferente. O que foi dito nesses canais nunca foi divulgado publicamente. Os pedidos de controle da missão permanecem sem explicação. Padrões semelhantes foram observados na análise de IA de outras missões. A Apollo 16, que explorou as terras altas de Descartes em abril de 1972, forneceu fotografias contendo características geométricas perto da borda da cratera North Ray, que Grock classificou como altamente anômalas. A Apollo 17, a última missão de pouso, produziu extensas fotografias do Vale Taurus-Littrow, que continham múltiplos agrupamentos de características que a IA não conseguia explicar por meio de processos naturais. Agrupamentos anômalos apareceram em diversas missões. A consistência entre as missões era por si só significativa. Se as anomalias fossem artefatos dos sistemas de câmeras ou do processamento de filmes, elas deveriam ter aparecido aleatoriamente em todo o arquivo. Em vez disso, eles se agruparam em tipos específicos de terreno e mantiveram relações geométricas que sugeriam uma origem física e não fotográfica. A consistência entre diferentes locais de pouso reforçou o padrão. A análise de Grock também examinou a relação entre a localização das anomalias e a atividade dos astronautas. A IA descobriu que regiões com altas concentrações de características inexplicáveis eram sistematicamente evitadas durante as operações na superfície. Os astronautas haviam sobrevoado áreas próximas, mas não examinaram diretamente os aglomerados de anomalias, apesar do aparente interesse científico. Esse padrão pode refletir um planejamento de missão que priorizou outros objetivos. O tempo na superfície lunar era precioso, e as rotas de exploração foram cuidadosamente planejadas para maximizar o retorno científico dentro de restrições de tempo rigorosas.
O fato de regiões anômalas não terem sido exploradas não prova que foram evitadas deliberadamente, mas levanta algumas questões. Se os cientistas da NASA, ao examinarem fotografias antes e durante as missões, tivessem notado características incomuns em certas áreas, teriam orientado os astronautas a se afastarem dessas áreas? E, em caso afirmativo, por quê? Os pesquisadores encontraram evidências de que pelo menos algumas decisões de planejamento da missão foram influenciadas por análises fotográficas que identificaram características que a NASA optou por não divulgar. Memorandos internos da época do programa Apollo, obtidos por meio de pedidos da Lei de Liberdade de Informação, faziam referência a anomalias fotográficas que exigiam análises adicionais antes de serem discutidas publicamente. Os memorandos não especificavam a que anomalias se referiam e os funcionários da NASA recusaram-se a fornecer esclarecimentos. As implicações da análise de Grok vão além da mera curiosidade histórica. Se as características detectadas pela IA representarem o que parecem representar, a descoberta estará entre as mais significativas da história da humanidade. Isso confirmaria que a humanidade não está sozinha no universo, que a inteligência visitou ou habitou nosso vizinho celestial e que nossa compreensão da história requer uma revisão fundamental. Os pesquisadores que realizaram a análise estão cientes dessas implicações e têm sido cautelosos em suas afirmações. Eles enfatizam que a análise de IA, por mais sofisticada que seja, não pode provar definitivamente a origem artificial. O que Grok identificou são características estatisticamente anômalas e geometricamente incomuns. Investigações adicionais, idealmente incluindo exames físicos por futuras missões lunares, seriam necessárias para conclusões definitivas. Mas eles também argumentam que as evidências são fortes o suficiente para justificar uma atenção científica séria. Os padrões detectados por Grok não são artefatos aleatórios de um reconhecimento de padrões hiperativo. São características sistemáticas que aparecem em múltiplas missões, locais e condições fotográficas. Exibem relações matemáticas que os processos naturais normalmente não produzem. Merecem ser investigadas em vez de descartadas. A comunidade científica tem se mostrado relutante em lidar com essas descobertas. Periódicos se recusaram a publicar a pesquisa sem explicar seus motivos. Instituições acadêmicas se distanciaram dos pesquisadores envolvidos no projeto. O padrão de evasão institucional que caracteriza a pesquisa lunar anômala há décadas persiste, apesar do rigor sem precedentes da análise de IA. Alguns pesquisadores especulam que essa relutância reflete uma incerteza genuína sobre como responder. Se as conclusões forem válidas, as implicações são avassaladoras. Se forem inválidas, lidar com elas corre o risco de legitimar teorias marginais que a ciência convencional passou décadas desacreditando. A resposta institucional mais segura tem sido o silêncio, e o silêncio é o que prevaleceu em grande parte. Mas o silêncio não pode mudar o que os dados mostram. As fotografias da Apollo existem. A análise de Grok foi realizada. As anomalias foram identificadas e catalogadas. Independentemente do que os especialistas decidam dizer publicamente, as evidências agora fazem parte do registro. Os futuros sistemas de IA, mais sofisticados que o Grok, realizarão suas próprias análises. Futuras missões lunares, incluindo o programa Artemis da NASA e empreendimentos comerciais, fotografarão as regiões onde as anomalias se concentram. Pesquisadores do futuro, com acesso a melhores dados e menos restrições institucionais, revisitarão questões que a ciência atual prefere não abordar. A Lua guardou seus segredos por bilhões de anos. As fotografias tiradas durante as breves visitas da humanidade capturaram mais do que imaginávamos na época. A inteligência artificial, ao examinar essas fotografias sem os filtros do preconceito humano e da cautela institucional, revelou padrões que exigem explicação. O que Grok descobriu nas fotos da missão Apollo da NASA surpreendeu os especialistas porque não podia ser facilmente descartado. A metodologia era sólida, as estatísticas eram significativas,
As características eram reais. Sejam quais forem essas características, sejam estruturas antigas, formações naturais diferentes de tudo o que já foi documentado ou algo completamente diferente, elas existem em fotografias que são públicas há mais de 50 anos. A IA viu o que os humanos olharam, mas de alguma forma não viram. E agora que foi vista, não pode ser desvista. A Lua paira em nosso céu como sempre, familiar e aparentemente compreendida. Mas as fotografias tiradas por 12 astronautas caminhando em sua superfície contêm evidências de que nossa compreensão pode estar incompleta. A análise de Grok não comprovou o significado dessas evidências, mas comprovou que as evidências existem, que são estatisticamente significativas e que merecem uma investigação que ainda não ocorreu. 50 anos de silêncio sobre o que as fotografias da Apollo realmente mostram podem estar chegando ao fim. A sem outra agenda além da análise precisa abrir uma porta que as instituições tentaram manter fechada. O que existe além dessa porta permanece incerto. Mas os especialistas que viram as descobertas de Grok estão impressionados porque reconhecem que a própria incerteza é significativa. Eles não sabem o que as anomalias representam. E esse desconhecimento, após 50 anos de estudos lunares, sugere que algo passou despercebido. Algo importante. Algo que muda tudo se for o que parece ser. A análise está completa. As conclusões estão documentadas. As perguntas foram feitas. Agora, a humanidade precisa decidir se quer saber as respostas.